Olá, turma! Na nossa aula de Geografia, nós vamos dar continuidade à unidade 4, Condições de Vida, onde hoje nós vamos para a parte 2 do capítulo 1, que é estudar a desigualdade social. Vamos lembrar de alguns pontos que a gente viu na nossa aula passada. Desigualdade social é a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres. Então, a gente viu, pessoal, que no mundo existem muitas diferenças entre as condições de vida das pessoas e entre as rendas que elas recebem, né? Então, é um problema que é enfrentado em larga escala, tanto no Brasil como no mundo todo. O tema da desigualdade social ele é um conceito sociológico e econômico que designa a diferença existente entre as classes sociais. Então, existem pessoas que têm a renda suficiente para atender às suas necessidades, que vivem em lugares, né, com boas condições de moradia, de estudo, de trabalho, e existem outras pessoas que não têm uma renda suficiente para essas necessidades básicas, ou não têm renda, vivem em condições de pobreza, em lugares carentes de serviço público, né, com acesso à água, por exemplo, atendimento médico, a coleta de lixo. Então, a existência dessas situações contrastantes, né, que nós estamos observando aqui, tanto nas imagens, né, como o nosso livro didático também mostrou, é caracterizado como desigualdade social. Hoje nós vamos ver, pessoal, essa desigualdade, ela mostrada e retratada através das artes, né? Como é que as pessoas elas observam, qual é o olhar sobre essa desigualdade social que existe, né, no nosso país e nos outros países por aí, né, no mundo afora. Nós temos aqui duas obras de arte de autores diferentes. Na primeira, pessoal, eu tenho do Power Kuczynski, que é um artista, né, que revela grandes críticas com relação a algumas coisas dentro do nosso país e dos outros países. Então, aqui, pessoal, nós estamos observando uma crítica que ele faz às condições, né, que algumas pessoas têm, as diferenças nas condições de vida. Então, nós temos aqui 3 crianças. Nós observamos aqui uma criança branca que tem, né, um carro, um brinquedo que é semelhante ao automóvel que a gente tem, né, o verdadeiro. E nós temos 2 crianças que são mais pobres, que estão o quê? Elas estão trabalhando, se a gente puder observar bem. Então, ele faz uma crítica a isso, né? Das condições de vida entre as pessoas, a questão da renda. Na segunda, eu tenho uma obra que é do Cândido Portinari, que ele é um artista muito conceituado, que ele faz uma crítica, pessoal, à questão da pobreza. Então, aqui nós temos uma obra de arte que é chamada Os Retirantes, que é sobre as condições de moradia e de vida que muitas pessoas enfrentam por aí, né? Não tem condições boas, né? Vivem na pobreza, na miséria, em lugares carentes e muitas vezes tem que deixar o seu local, né, e migrar para outras regiões, para outros estados, para outros lugares, em busca de condições melhores de vida, né, para sobreviver. Então, a gente sabe que é um problema que é recorrente aqui no Brasil. Então, Cândido Portinari é um artista que faz essa crítica, né, à pobreza e à necessidade que muitas pessoas por aí, até hoje, né, passam. Na segunda fotografia, né, na segunda parte aqui, nós temos outra, que é do Dereni, e ele faz uma crítica à questão, pessoal, das condições, né, de alimentação, as condições de vida, né, de algumas pessoas. Então, a gente sabe que muitas pessoas vivem na rua e muitas vezes tem que procurar comida, né, no lixo. E a gente sabe que tem aquelas que têm condições melhores, né, que têm uma renda melhor, suficiente e conseguem, né, ter suas necessidades básicas asseguradas. Então, aqui nós vemos, né, uma pessoa catando lixo para poder comer e outra, né, uma mulher com o seu mercantil, né, passando. Então, temos um olhar diferente, né, sobre essas duas
essas duas pessoas, condições de vida diferentes, né? Com relação à renda e as condições de moradia, né, pessoal? E na segunda fotografia é do Portinari também, que ele faz uma crítica, pessoal, àquelas pessoas, né, que vivem nos amontoados, que vivem nos morros. Então, aquela primeira figura, a gente lembra que nós vimos no nosso livro, né? A questão das casas, né, que a gente viu, as diferenças que há entre elas, né, os bairros, às vezes é na mesma cidade, no mesmo estado, mas são locais diferentes, né, com condições de vida diferentes. Agora nós temos, pessoal, alguns poemas, né, alguns textos que mostram como é essa desigualdade social. Então vamos ler. O primeiro se chama Identidade, que é do Jorge Aragão. Se preto de alma branca para você é um exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de toda a sorte, fato real de nossa história. Então aí, né, com relação às condições, né, e também o olhar que as pessoas têm sobre o outro, né, pessoal? A identidade que cada um tem. No segundo, nós temos um texto que se chama Brasil de cima e Brasil de baixo, que é do Patativa do Assaré, que é muito conhecido aqui por nós, né, no Nordeste, pessoal. E ele diz o seguinte: aqui no Brasil de cima não há donde nem indigência, reina o mais suave clima de riqueza e de opulência. Só se fala de progresso, riqueza e novo processo, de fraqueza, de grandeza e produção. Porém, no Brasil de baixo, sofre de fêmea, sofre de macho, a mais pura privação. No Brasil de cima, anda as trombetas em ar do som, empaixado da propaganda de tudo aquilo que é bom. No Brasil de baixo, a fome maltrata, fere e consome sem ninguém lhe defender. O desgraçado operário ganha um pequeno salário que não dá para viver. Então, uma crítica, né, pessoal, a essa desigualdade social que nós temos aqui do Patativa de Assaré. E temos também, pessoal, algumas charges, né? Algumas tirinhas aqui que é com relação a essa desigualdade que nós temos. Nós temos a primeira: olha para você, você é pobre, por que não fala comigo? Então nós temos aqui, ó, uma crítica, né, a duas pessoas que são de classes sociais diferentes. Na segunda nós temos: filho, iPad para você. Então nós estamos observando o quê? Um pai dando um iPad por filho. E na fala seguinte, a mãe pedindo, né, para o filho pedir esmola, né, na rua. Filho, você vai pedir. Aí pede, né? Então, duas coisas diferentes, né? Duas situações diferentes. Ó, pessoal, nós temos aqui duas crianças, né, esperando o ônibus escolar. E a criança, né, que vive na rua dizendo que é o dele, né, que é a limpeza urbana. Então, ele vai buscar alimento, né, no caminhão, né, da coleta de lixo. E por último, nós temos: lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e seu futuro. Então, é uma crítica à corrupção, né, que existe no Brasil e em outros países, né, a corrupção, que é dinheiro desviado, né, que deveria ser investido em educação, saúde, educação, moradia, dentre outras coisas que é desviado, né, por alguns órgãos políticos. E por último, a nossa atividade que vai ser no caderno hoje, que é a produção textual sobre a desigualdade social. Então, da nossa aula anterior e da nossa aula de hoje, vocês vão fazer um texto sobre a desigualdade social.